A fortaleza da nossa cidade é você. Fala rapaziada, está no ar mais um Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o mundo do esporte, em especial o futebol cearense, tá? E hoje vamos falar de Ceará e Fortaleza, Fortaleza na Libertadores, já tem jogo no final de semana e o Alvinegro também se preparando para encarar o São Paulo no sábado na Série A do Campeonato Brasileiro. Para bater um papo com a gente, eu recebo mais uma vez meu irmão, meu amigo, titular do Resenha de Artilheiro, parceiraço Hugo do Vale. Fala, campeão. Fala, João Paulo Quintela, todos os amigos ligados aí na TV Fortaleza 7.2, essa equipe técnica maravilhosa, vamos que vamos. Passamos muito tempo, né, cara, sem estar aqui no ar, então vamos fazer um programa top hoje, para compensar os dias que não teve. É verdade, por conta desse feriado, né? Vamos falar de Fortaleza, cara. O Tricolor de Aço continua sem vencer na Libertadores 2025. O Tricolor de Aço empatou em 1-1 com o Atlético Bucaramanga na Colômbia pela terceira rodada da fase de grupos da competição. O Leão até saiu na frente com Daverson, que marcou aos 17 minutos no rebote de um pênalti que ele mesmo perdeu. Mas no fim do jogo, aos 43 do segundo tempo, o Bucaramanga empatou também nos pênaltis, tá? E aí, Hugo do Vale, esse jogo do Fortaleza, cara, infelizmente continua sem vencer na Libertadores. Cara, continua sem vencer, foi um empate a 1 ponto fora de casa. Nas situações normais, né, dentro da competição, seria um bom resultado. Jogando fora de casa, faz um pontinho, vem para casa, busca os 3 pontos. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara, se tivesse perdido o Fortaleza, ainda bem que não perdeu, né, teria ainda sido um bom jogo para a equipe do Tricolor, na minha opinião, pelo que apresentou dentro do campo. Sim. É um Fortaleza mais próximo daquilo que a gente já conhece, daquilo que o torcedor está esperando para a temporada de 2025 e que até agora não deu resultado. Foi um time mais coeso, um time mais compacto, mesmo tendo Davi Luiz, mesmo tendo Paul Fernandes. E é aquilo que a gente falava, né? O time bem estruturado, bem escalado, ele tem como dar retorno. Como eu digo, bom escalado, né? Teve o Tinga, a volta do Tinga, é impressionante o quanto esse jogador faz a diferença no sistema defensivo do Fortaleza, principalmente do lado direito. Teve laterais jogando nas suas reais posições, né? O lateral direito na direita, o lateral esquerdo na esquerda. Uma dobra, né, do lado, né? Tanto do lado direito você tinha ali o Tinga junto com o Mancuso, do lado esquerdo você tinha o Mancha junto com o Diogo Barbosa, né? O meio campo que tinha o Zé Wellison ali para proteger, tem o Paul Fernandes para poder criar as jogadas, o Caleb mais próximo do ataque, como se fosse um terceiro atacante, mas muitas vezes fazendo ali o quarto homem de meio campo, ou então completando o meio campo. Então o Fortaleza foi organizado. Era pelo menos isso que a gente estava querendo, né? O Vojvoda, mesmo contando com alguns desfalques, conseguiu jogar bem e conseguiu sair na frente. O curioso foi que o pênalti sofrido pelo Fortaleza foi o mesmo lance que foi sofrido pelo Bucaramanga, né? Acabou que o zagueiro chutou o pé do atacante, então os dois pênaltis legítimos, normais, foram dois pênaltis muito bem marcados, inclusive, e foram assinalados, né? Agora os dois com os sustos, né? O primeiro do Daverson, o goleiro defendeu, mas ele no rebote acabou fazendo, né? E o do Bucaramanga acabou pegando na trave, entrou a bola no gol, mas aí foi muito rápido, teve que ser a utilização do VAR. Enfim, no final, o Fortaleza ainda teve a chance de poder ampliar. Dois gols que o Pikachu perdeu, literalmente. Uma bola na trave, a outra ele acabou chutando para fora. E o Bucaramanga, que acabou, na minha opinião, o jogador perdeu o pênalti mais claro, eu acho, da temporada. Eu acho que não vai aparecer um gol mais perdido do que esse do Bucaramanga, né? Mas assim, terminou 1-1, traz um pouco de tranquilidade e fica esperando, né, cara? A Conmebol que ainda não se pronunciou. É, cara, é verdade. Essa é a parte chata do negócio, né? Lamentável. E a gente fica até com medo, porque assim, a decisão normal, o jogo cancelado, 3 pontos para o Fortaleza. Perfeito. Segue o jogo, né? Mas pelo jeito, pela demora,
né? Não duvido nada, acabar sendo um empate, vai um ser ponto isso. para cada um. Cara, e aí, eu tô pregando isso, eu acho que vai ser... infelizmente, porque é uma entidade que prega, né? Pela Não morosidade ter preconceito, deles, né? isso. E um monte de situações Isso. aí acaba você fazendo esse tipo de situação. Perfeito. Sendo conivente com a violência que aconteceu, porque assim, o jogo estava rolando, a torcida local quebrou a proteção do estádio, entrou no estádio, queria agredir as pessoas e acabou ainda não saindo dessa punição. Enfim, Fortaleza tem que fazer a parte dele, né? Jogar contra o time que, por exemplo, está sendo a sensação da competição. É um time que, por exemplo, estava ganhando do Colo-Colo de 2-0, né? Acabou o empate em 3-3 o jogo. Foi um time que ganhou do Racing, né? Que é o time que foi campeão da Sul-Americana contra o Cruzeiro, né? Foi campeão da Recopa contra o Botafogo. Enfim, é um time que já se referenda, né? dentro do continente sul-americano como uma força e vai dar trabalho nessa Libertadores. Tá bom, coloca rapidamente aí em tela a classificação da Libertadores, só do grupo do Fortaleza, para a gente saber como é que está essa situação do Tricolor de Aço. A gente lembra que o Fortaleza já volta a campo no final de semana, mas aí já pela Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Tem a classificação do grupo do Fortaleza, se tiver, coloca em tela. Bucaramanga é o líder com 5 pontos, Racing 4 pontos, o Colo-Colo tem 2 pontos e o Fortaleza em quarto lugar com apenas 1 ponto ganho, tá? Aí está, até então, a classificação do grupo E, que é o grupo do Fortaleza na Libertadores. Agora o Fortaleza joga no final de semana contra o Sport, o jogo difícil também, só que aí volta a atenção para o Brasileirão, Hugo do Vale. É isso, né? Expectativa de um jogo muito complicado, né? A gente já sabe as últimas partidas que aconteceram por lá. Já aconteceu até troca de notas em relação ao público, né? Libera ou não a torcida do Fortaleza para poder ir ao estádio. A gente lembra das cenas lamentáveis que já aconteceu por lá. A gente espera, né, que a Federação Pernambucana também dê uma proteção, a CBF se envolva, né? Os times cearenses, quando saem daqui, geralmente sofrem muito, né? Quando vai lá para jogar, principalmente contra o Sport. A gente sabe que lá a questão de segurança é bem complicada, a torcida é um comportamento onde a gente não quer dentro do futebol, mas pensando dentro do campo, talvez seja um dos desafios mais difíceis do Fortaleza, até porque é um clássico regional. A gente já tem essa rivalidade normal, né, de Fortaleza, Sport, de Ceará, de Náutico, de Bahia, de Vitória. Então, a gente tem uma expectativa de que, pelo que o Fortaleza apresentou ontem, pelo futebol que ele apresentou ontem, pela escalação que o Vojvoda levou ao campo ontem, a gente tem uma expectativa de um Fortaleza mais agressivo. O Sport está meio lá, está meio cá, o Pepa está andando meio que balançando no cargo, né? Não está apresentando um bom futebol, fez algumas contratações de peso, né, inclusive, e está apresentando um bom futebol, mas até agora o Sport está devendo, tanto é que está na zona de rebaixamento. Se eu não me engano, o último colocado. E o Fortaleza esperando ainda trazer um bom futebol. Mas como eu já falei, a expectativa é muito melhor e maior do Fortaleza jogar melhor do que o Sport, pelo que vem apresentando nas últimas partidas. Show de bola, o Tricolor de Aço tentando se encontrar na Série A e também na Libertadores. A gente já falou aqui que ele não venceu ainda nesta competição. A gente vai falar ainda sobre o Ceará, até porque daqui a pouquinho vamos estar recebendo o presidente do Ceará Sporting Clube, João Paulo Silva, vai falar com a gente sobre os desafios do Alvinegro na temporada, vai falar sobre o jogo deste final de semana já, que já está às portas, a preparação do Alvinegro também. Mas antes, cara, eu quero falar sobre um jogo que rolou no estádio Presidente Vargas, a 5ª edição do Jogo da Alegria, promovido por Ronaldinho Gaúcho, com apoio do governo do estado e da Prefeitura de Fortaleza. O evento teve parte da renda destinada ao programa Ceará Sem Fome. Mais de 2.000 crianças em situação de vulnerabilidade assistiram ao jogo com ingressos solidários, em uma celebração que une esporte, música e solidariedade. Afinal de contas, nós tivemos aí artistas, tivemos aí ex-atletas e atletas e também muitos influenciadores. A Fernandinha Barrocas preparou uma matéria para a gente. Vamos lá. Com o apoio do governo do estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza, o estádio Presidente Vargas foi palco na noite desta quarta-feira da 5ª edição do Jogo da Alegria. O evento beneficente promovido por Ronaldinho Gaúcho reuniu craques da bola, artistas e influenciadores em uma grande festa de solidariedade. Com o tema Páscoa Ceará Sem Fome, parte da renda será revertida para o programa
Programa Estadual de Combate à Fome, que atua levando alimentos e dignidade a famílias em situação de vulnerabilidade em todo o estado. Dentro de campo, o time do Bruxo venceu o time do cantor Léo Foguete por 8-5. O ex-atacante Elton Arábia foi o grande nome da noite, com 4 gols. O elenco ainda contou com o cantor Wesley Safadão e nomes do cenário musical e digital do Brasil. Do outro lado, jogaram ex-atletas como Bechara, Magno Alves e Romário. O ex-meia Lúcio Bala, também em campo, relembrou com bom humor o carinho da torcida do Fortaleza, que o apelidou de nosso Ronaldinho Gaúcho. A noite também teve bola rolando entre as mulheres. A equipe da cantora Mara Pavanelli venceu a de Márcia Felipe por 4-0. Mara, em recuperação de uma cirurgia, entrou em campo apenas para converter o pênalti que fechou o placar. A primeira-dama do estado, Lia Freitas, jogou a partida e destacou a importância social do evento. Mais de 2.000 crianças em situação de vulnerabilidade social receberam ingressos solidários e participaram da festa que uniu futebol, música e solidariedade em nome de uma causa nobre, o combate à fome no Ceará. Show de bola. Parabenizar Fernandinha Barrocas, repórter da FM Fortaleza 90.7 e também aqui da nossa comunicação. Cara, Resenha Artilheiro tem essa marca de abraçar os projetos sociais, então eu só tenho que parabenizar mais esse evento maravilhoso, fazendo referência à Páscoa, que é a 5ª edição, a primeira aqui em nosso estado. Então, Hugo do Vale, a gente celebra esse momento especial com essa galera que abraçou a ideia e vestiu essa camisa de fato, além do futebol que foi jogado lá. Bacana, né, cara? Porque tem a oportunidade, um cara como o Ronaldinho Gaúcho, que atrai muitas pessoas, crianças, adolescentes, né? Todo mundo, né? Música junto, assim, tudo que for em prol para ajudar as pessoas que estão precisando, eu acho que vale a pena, né? Uma festa maravilhosa, uma festa bonita, estádio Presidente Vargas, que para mim é o melhor estádio daqui da cidade de Fortaleza. Adoro assistir jogo lá, adoro fazer jogo lá. Então, assim, eu acho que venham mais, né? Venham mais ações como essa, que eu acho que vale muito a pena. E aí, de novo, a gente celebra e faz referência ao governo do estado pelo apoio a este projeto e também à Prefeitura de Fortaleza. Agora sim, recebemos em nosso estúdio, aqui no estúdio da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, o presidente do Ceará Sporting Clube, João Paulo Silva. Ele está aqui com a gente para conversar sobre os desafios da temporada e também os projetos futuros do Alvinegro de Porangabuçu. Presidente, seja muito bem-vindo, satisfação te receber aqui no Resenha de Artilheiro. Obrigado, satisfação minha, João Paulo, prazer estar participando aqui com o Hugo também, que a gente velho conhecido, né? A gente sempre troca ideia sobre futebol, estudioso aí do futebol, tenta aprender um pouco com ele. É isso. É difícil. Mas ele tá de parabéns, que estuda muito, acompanha e satisfação da nossa parte estar aqui participando pela primeira vez, falando aqui do nosso grande Ceará, do nosso momento, né? Que a gente siga e faça uma bela temporada, como foi ano passado, a gente consiga sucesso aí nesse nosso principal planejamento, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Presidente, refresca a minha memória. Antes de falar do hoje, eu queria que você refrescasse a minha memória. Você está à frente do Ceará, então já foram 2 estaduais, uma Copa do Nordeste e acesso à Série A. É isso? Só. É um início, porque eu acho que é um início, né? Você está há poucos anos, tem anos ainda pela frente para ficar à frente do Ceará, caso queira, também tem isso, né? Mas já é vitorioso, né, cara? Já chega vitorioso. E não só agora, você também já fazia parte, na verdade, das outras gestões, então também pode abraçar ou trazer para si também esses títulos. Como presidente, eu estou desde o final de março de 2023, completei agora 2 anos, mas já no segundo mandato, né? Como vocês sabem, eu assumi depois da renúncia do presidente Robson, me candidatei, né? Fiquei pelo nosso estatuto, o modelo de estatutário era tampão, né? Eu só poderia assumir até o final do mandato dele, então foi ao todo 1 ano e 8 meses e consegui, né, a minha reeleição para ficar mais 3 anos. Agora o meu mandato vai até o final de 2027 e aí a gente encerra
né, a nossa, digamos assim, contribuição, né, pelo Ceará Sporting Clube. Já estou no Ceará há mais de 10 anos, né, me sinto muito honrado, muito feliz por essa trajetória de muito trabalho, de dedicação e amor, né, um amor grande que eu tenho pelo Ceará, vim da arquibancada, sei o que é o sentimento do torcedor, valorizo muito isso, respeito muito isso. Então, fico muito feliz por, num curto espaço de tempo, ter conquistado 3 títulos, né? Muito importante, principalmente pelo momento, né? O primeiro ali em 2023, a gente vinha de um rebaixamento, né? O clube estava meio desacreditado, mas mesmo assim conseguimos ser tricampeões da Copa do Nordeste. No ano seguinte, 2024, fomos campeões cearenses, que faziam 6 anos que o Ceará não conquistava. O Fortaleza estava ali buscando o seu hexacampeonato, né, pela primeira vez histórico que nenhum time cearense tinha conquistado. E graças a Deus fomos felizes, conquistamos esse campeonato, que foi muito importante para dar confiança para o clube no decorrer da competição. E principal, né, conseguimos principalmente o nosso principal objetivo, que foi o retorno do Ceará para a Série A. E esse ano, a confirmação do bicampeonato, né, fruto também de um trabalho já de um novo treinador, que é o Mancini, o Léo Condé, desculpa, ano passado foi o Mancini. E aí, uma reformulação, contratamos 18 jogadores para essa temporada de 25. Então, graças a Deus, o time deu uma liga e agora ainda nos restam 3 competições esse ano, ainda tem Copa do Brasil contra o Palmeiras, tem ainda a Copa do Nordeste, que falta um jogo para a gente confirmar a nossa classificação, e o Campeonato Brasileiro da Série A, que vai até o final praticamente até o final de dezembro, né? Até dia 21, se não me engano. Até dia 21 de dezembro é a última rodada, e a gente espera fazer o nosso planejamento, fazer um bom campeonato, fazer um campeonato competitivo, dentro, obviamente, da nossa limitação, com os pés no chão. Esse ano ainda é um ano de muito desafio para o Ceará, por conta da questão financeira mesmo, pela questão do clube ter carregado um passivo grande quando foi rebaixado, até porque nós estávamos há 5 anos na Série A e, consequentemente, a gente pisa um pouquinho a mais no acelerador em relação a investimentos, né, principalmente na parte desportiva de atletas, na aquisição, na contratação. Geralmente um jogador ele quer vir por um projeto e por um contrato, então ainda tem um certo resquício de pouca coisa, mas existe. Então a gente busca, dentro do nosso desafio, essa nossa permanência. Aí, e próximo ano vai ser um ano, teoricamente, que a gente vai poder fazer investimentos maiores. Falou em 10 anos no Ceará, né? O tempo passa muito rápido, né, cara? Eu estava na A3FM, extinta A3FM, em 2014, se eu não me engano, para 2015, e João Paulo Silva estava na chapa da... eu acho que já era Robson de Castro, se eu não me engano, e estava no financeiro. Nós o entrevistamos todos os candidatos daquela época lá do Ceará Sporting Clube, estava inclusive com o irmão do Zico, que jogou no Ceará, acho que era Nando o nome dele? É Nando Antunes. Nando Antunes, ele que esteve com a gente na bancada entrevistando. Na época o Robson não pôde participar, o João Paulo que foi representando. Então 10 anos se passaram, como é que pode? Foi quando eu conheci o Hugo do Vale também, se eu não me engano. Foi. Logo quando eu saí da A3 a gente se conheceu, né? E fazia 7 anos que eu já conheci o João Paulo, só, né? Rapaz. Então, assim, primeiro, cara, assim, agradecer demais o João Paulo, a gente conseguiu trazer ele para cá. Né? Ele sempre demonstrou interesse para estar aqui junto com a gente. O João Paulo, que é um dos incentivadores do Resenha de Artilheiro, foi desde com a sempre, gente, né, cara? Foi com a gente lá no Aguiar Júnior, lá na Jovita Feitosa, e mudou um pouquinho. E ele é um dos responsáveis, quero agradecer aqui publicamente, porque sempre foi um cara que incentivou o nosso trabalho, me incentivou também. E assim, a satisfação imensa estar te recebendo aqui, João. Tá no Facebook do Resenha, né? Essas entrevistas lá atrás, 2016, 2017, tá tudo lá bonitinho. Tudo registrado. A gente faz questão de deixar. Verdade. E aí, João, aproveitando, né, essa carreira fantástica aí, esse legado que você vem deixando para o Ceará, eu gosto sempre de tocar nesse ponto, porque era um ponto que vocês tinham dificuldade, eu digo vocês, porque faziam parte, né, do corpo diretivo da equipe, ou do clube, mas não tinha tanto posicionamento, né? E aí, depois que você assumiu, foi uma das coisas que, para mim, mais mudou o Ceará. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o departamento de futebol, porque o João Paulo chegou e aí, cara,
Você aqui, eu estou aqui. Legal. Precisou, estamos por aqui. Que eu acho que era a postura, e é a postura de um presidente de clube, que eu acho que tem que fazer para poder o negócio rodar, né, João? Não, com certeza, né? Eu já estava no futebol, apesar de ter sido financeiro na época da gestão do Robson, eu estava muito dentro do departamento de futebol. E assim, aprendi muito com aquilo, com o dia a dia, né? Obviamente, sempre vão haver erros, acertos, né? Claro. Acho que a gestão do Robson, a gente pode dizer que foram 2 títulos também cearense, teve 5 anos na Série A, isso aí é um fato que a gente tem que, né, relevante, Totalmente, né, totalmente. Poucos clubes do Nordeste ficaram esse tempo todo de forma direta na Série A, infelizmente nós caímos. E assim, a gente foi aprendendo, eu acho que num modelo de gestão hoje você tem que ter pessoas boas. O que eu fiz foi descentralizar o trabalho, né, trazer pessoas que realmente vão viver aquilo ali o dia a dia. E quando, de fato, eu posso dizer assim, que eu comecei, de fato, a trabalhar da forma que eu queria implantar, foi no início de 2024, porque eu peguei, quando eu assumi o clube, já estava montada uma estrutura, né? Eu assumi ali no final de março, então já tinha uma estrutura montada, e você montar isso, desmontar isso e reformular no campeonato, no decorrer de um campeonato, em curso de um campeonato, é muito ruim. Então eu esperei o início da temporada de 24 para chamar as pessoas que estavam ali dispostas a assumir. O Haroldo foi muito feliz, o Haroldo uma pessoa que conhecia muito, que conhece muito o Ceará. O Haroldo, acho que entrou no Ceará, se eu não me engano, em 2004, 2005, então ele tinha uma bagagem muito grande por ter passado em vários departamentos do clube, foi financeiro, foi jurídico, federação, então ele conhecia de uma forma geral o 360 do clube, né? Então fiquei muito feliz quando ele resolveu voltar a aceitar o meu convite e pedir para ele vir me ajudar. E quem me conhece no dia a dia sabe, eu não sou uma pessoa vaidosa, não sou centralizador, eu procuro fazer a gestão de forma compartilhada, né? E graças a Deus as coisas vêm dando certo. A gente está à frente desse trabalho aí há praticamente há um ano e meio. Eu acho que o histórico disso é a quantidade de treinadores, tivemos 2 treinadores, né? Isso em 2023 foi muito ruim, né? Óbvio que também teve muita culpa minha, não vou isentar a minha responsabilidade, até porque a responsabilidade é toda minha. E tivemos 4 treinadores numa temporada, isso não é normal, né? Infelizmente, mas a gente aprende. Então, eu acho que a grande mudança do departamento de futebol foi realmente assim descentralizar e passar para pessoas, né? Eu compartilho esse dia a dia com eles, todas as decisões. Ela não é unilateral, ela não é de uma única pessoa, ela de fato a gente administra ali tudo em conjunto, né? Fizemos um comitê onde todas essas contratações saem do departamento de mercado, com todas as informações mapeadas, e aí a gente decide juntos ali, Haroldo, Lucas, João Paulo, Ricardinho, o treinador, o presidente. Então, acho que a gente tem buscado ser o mais assertivo, né, possível, né, dentro da nossa forma de trabalhar. Isso é muito legal, porque a gente conversou com o Haroldo Martins no podcast Maestros da Bola e também com o Lucas Drubski, né? Os dois falaram a mesma coisa, a linguagem foi a mesma, e o Haroldo falava assim, eu não sei por que eu aceitei, mas eu devia alguma coisa ao Ceará e ao presidente. Então, ele se sente bem e a linguagem é essa. Ele não decide nada sozinho, nem o presidente, nem o Haroldo, né? É de fato um colegiado, hoje já é assim, eles decidem juntos os próximos passos do Ceará. E eu penso que essa tendência vai levar ou vai trazer de volta aquele sucesso que a gente viu no Ceará na última década, né? A gente viu que o Ceará, inclusive, foi sendo referência para outros clubes, inclusive para o próprio Fortaleza e, enfim, outras equipes da nossa região e do país. Acredito que essa mentalidade trará de volta o Ceará grande novamente a nível nacional. Não, sem dúvida, eu acho que o caminho é esse, né? O Ceará
buscar ficar cada vez mais competitivo. Sempre falo para todo mundo que a gente tem que criar aquela vontade de ganhar sempre, né? Todas as competições que disputar. Lógico que a gente sabe a nossa limitação, mas se a gente puder, né, e buscar isso cada vez mais, o clube vai se tornar cada vez maior, e isso é que é bom. Bacana. João, eu tenho uma pergunta, na verdade assim, né, nesse misto, né, de emoções, teve ali o primeiro título cearense, teve a Copa do Nordeste, né, que foi o tricampeonato, teve o bicampeonato cearense e agora teve o acesso. Dos 4 aí, qual foi o que o João realmente... Paz, eu vou responder a sua pergunta, eu vou dividir em 2, tá? O João Paulo, torcedor de arquibancada, comemorou mais o Campeonato Cearense de 2024. Ah, massa. Tá? O João Paulo, torcedor. Que foi uma quebra de hegemonia ali. Com certeza. Né? O João Paulo, presidente, o mais importante de todos eles, na verdade, na verdade, a gente considera um título, né? Isso. Que é o acesso. Né, por conta da diferença de receita gigantesca. Né? A gente está falando aí de mais ou menos 90% de diferença só de distribuição de direitos de transmissão. Muita coisa. Né? Da Série B para a Série A. Fora as outras coisas que puxa, patrocínio, bilheteria. Numa Série B você não tem praticamente bilheteria de visitante, muito pouco. Já numa Série A você tem. Você tem todos os jogos. Dificilmente um jogo de Série A vai ter prejuízo, né, de renda. Mil, né, João? Não dá. Não falo nem pelo público, eu falo realmente pela questão do ticket, que você consegue aumentar, pelo ticket do visitante. Então, dificilmente a gente vai ter prejuízo em algum dos jogos. Na Série B, praticamente 80% dos jogos... Prejuízo. Né? Eu falo prejuízo no sentido de que hoje o Ceará tem uma quantidade de sócios, né, considerável, que isso realmente ajuda e é muito importante no nosso fluxo do dia a dia, mas o que eu falo é que as receitas são bem menores. Para o jogo em si, então, o que entra e o que sai é prejuízo. Então, assim, é fundamental, eu falo para todo mundo do clube, que faz o clube no dia a dia, as pessoas que estão chegando, as pessoas que já estão lá há muito tempo, para os atletas, é fundamental que o Ceará continue na Série A. É fundamental. É só aí que o Ceará vai conseguir crescer, a gente vai poder conseguir estruturar o clube. Hoje o Ceará é muito grande, a gente tem diversas categorias, futsal, futebol feminino, a própria base, que a gente faz um investimento grande também, que a gente sabe que lá é um pilar estrutural grande do clube. Né? Prova disso que vendemos, né? E não só isso, mas estamos usando jogadores que são oriundos da base. Sim. Isso para mim é o fundamental. Sim, legal. Também acho. Eu acho que essa é a metodologia de trabalho que foi implantada e que a gente consegue dar continuidade a esse trabalho dessa forma. Então, o clube faz muitos investimentos em várias categorias, por isso que é fundamental pela questão da saúde financeira estar na Série A. Mas como torcedor, com certeza foi o Campeonato Cearense de 2024. Cara, aproveitando até a deixa, né, que o João está falando em relação a público, a sócio, fala um pouquinho, né, João, dessa ação, né, que o Ceará está fazendo, que eu acho que está bem bacana nas redes sociais aí, convocando o torcedor. Afinal de contas, aí, muita gente reclamando do jogo contra o Bahia, né? Da forma como foi, realmente foi muito doloroso. Perfeito. Porque o Ceará foi muito bem durante o jogo, né? E acabou sofrendo aquela situação lá em relação ao pênalti do Pedro Henrique. Mas o que vale é o jogo para frente, né, João? Não adianta a gente ficar lamentando, a gente sabe que vão acontecer as reclamações, o clube não vai ficar calado em relação a alguma coisa que ele se sinta incomodado, mas 3 dias depois tem jogo. E o jogo é contra o São Paulo, e aí é importante para o torcedor ir. Fala um pouquinho aí também. Quando terminou o jogo lá em Salvador, eu dei uma palavra para os atletas, pedi para que a gente não usasse isso como, vou dizer a palavra desculpa, mas a gente não se apegasse a isso. Porque, infelizmente, a gente está dentro do futebol, a gente vê que tem muitos erros. E que, infelizmente, aconteceu contra o Ceará naquele dia. Que vai acontecer, na rodada anterior teve, nas próximas vão acontecer. Infelizmente, foge do nosso alcance. Mas o que a gente tem que fazer realmente é motivar o que nós temos de melhor.
né? É dar motivação para eles mesmo, que a gente possa fazer um bom jogo e que buscar fazer ações para o nosso torcedor lotar, porque é difícil. O Ceará já está 24 jogos invicto em casa, onde foram 21 vitórias e 3 empates isso de agosto de 2024 até hoje. Então vamos tentar manter essa invencibilidade no sentido mesmo de um resultado positivo. A gente sabe que o São Paulo é um time grande, é um time que tem muita qualidade, a gente sabe que vai ser difícil, mas a gente sabe que com o estádio lotado, com o clima da nossa cidade, que é um clima muito quente, e a Arena Castelão ela é muito quente mesmo, a gente sabe que o jogador que não é acostumado a estar aqui no dia a dia, ele vai sentir, e ainda mais a pressão do torcedor. Então a gente tem que usar o que a gente tem de melhor ao nosso benefício, que é importante a gente conseguir, né? Já jogamos 2 partidas em casa, foram 2 vitórias, e que a gente continue nessa sequência de conquistar pontos, principalmente dentro de casa com a vitória, que isso aí vai nos dar uma tranquilidade de realmente a gente conseguir ficar na Série A. O Ceará continua a sua preparação firme e forte para o jogo diante do São Paulo pela Série A. O jogo vai acontecer neste sábado, às 18h30, e o torcedor vai lotar esse estádio, eu tenho certeza disso. Mais uma linda festa do torcedor cearense, e o Alvinegro fazendo a diferença. O Ceará, ele contratou alguns nomes que deram muito certo, na minha opinião. Pedro Raul nem se fala, né? Nem se fala. Cara, muito assertivo, né? Muito, né? Mas não só ele, o Pedro Henrique, o Galeano, o Dieguinho, cara. Fabiano. Né? Então, assim, o Ceará acertou muito. Agora, na minha modesta opinião... William Machado também muito bem. Machado, cara, qualidade. O retorno do Sobral também, que mesmo... Bom. Acertou muito. Mesmo sendo um conhecido já da nossa torcida, mas é um jogador que está voltando, fizemos um investimento para ele voltar. Um cara muito criticado, mas depois do Condé chegar, colocou para jogar, e hoje é um dos principais 10 do futebol brasileiro, que é o Mugni, fez o homem jogar. Mas, assim, falando, e a dupla de zaga do Condé não é a minha, porque eu acho o William Machado joga pra caramba. Mas, enfim, acertou muito nesses nomes, mas na minha opinião, humilde opinião, o maior acerto do Ceará chama-se Léo Condé. Cara, vocês acertaram quando trouxeram o Léo, não pelos resultados. A gente já falava aqui no Resenha, inclusive, quando ele não tinha vindo ainda, os trabalhos que ele havia feito, e não só no ano passado, porque é muito fácil também. Mas antes disso a gente falava, e o Ceará deu essa oportunidade, e ele tem provado a sua competência. O Léo é um excelente treinador, né? Trabalhou muitos anos na base, né? Um profissional jovem ainda. Eu acho que o Léo fez agora aniversário. Foi no dia do jogo. Foi no dia do jogo, acho que fez 48 anos, é 49, é jovem muito ainda. Tem mais de 20 anos de profissional como treinador, trabalhou muito tempo na base, e eu gosto muito disso, porque é um treinador que tem um olhar, né, para a nossa categoria de base. Tanto é prova disso, ele trouxe o Guilherme, né, que é bom jogador, que está, né, num processo ainda de evolução, que é jovem, tem 19 anos, é um jogador 05, que ainda tem muito a evoluir, é um ativo do clube. Então eu particularmente... João Vitor, né, João? O João, que ele está dando também oportunidade. Então, assim, Neto, o Léo é um bom treinador, provou isso ao longo dos anos, né? Para você ter ideia, no campeonato Série B de 2022, ele quase subiu o Sampaio Corrêa. Né? O Sampaio, com todo respeito, era um time que não tem muitas receitas para competir no campeonato Série B, principalmente naquele ano, que tinha Bahia, Grêmio, Vasco e Cruzeiro. Né? Ele foi o 5º lugar. Então, o Léo é um treinador que arma muito o jogo de acordo com a estratégia do jogo. Ele sabe armar um time para jogar em casa. Tanto é que, nesse ano especificamente, na Série A, na Série B, ele com o Sampaio, ele ganhou dos 19 jogos que ele fez em casa, ele até me falou, ele parece que ganhou 17, perdeu 1, empatou 1. Com o Sampaio, né? Com o Sampaio. E a prova disso também foi com o Ceará, que ano passado a gente, na Série B, nós conquistamos 8 vitórias seguidas em casa, que isso com certeza nos habilitou a ter subido para a Série A.
O Ceará, por exemplo, na 36ª rodada, na 33ª rodada, o Ceará estava a 13 pontos, a 11 pontos do Novo Horizontino. E a gente conseguiu, né, como nós não ganhamos o jogo, que dependíamos de si, infelizmente nós não conquistamos a vitória, mas o empate nos deu a possibilidade de subir por conta do insucesso do Novo Horizontino, que estava na nossa frente a 11 pontos. Então a gente conseguiu tirar, ou seja, dos últimos 15 pontos a gente tirou, nós fizemos 13 e o Novo Horizontino 2. Então nós igualamos a quantidade de pontos, mas tínhamos vitórias a mais. Então assim, foi um trabalho muito bem feito pelo Léo, eu gosto muito do treinador, pretendo que ele tenha uma vida longa dentro do Ceará, ele está muito habituado. Pela primeira vez, ele está trazendo a família para morar junto com ele. Que legal. Isso é bom, sinal que ele abraçou o projeto, né, em trazer a família para perto dele, até porque nossa cidade também é maravilhosa, é uma cidade muito boa de se viver, de se morar. E ele está muito feliz, então acho que isso é um conjunto de coisas. O grupo também abraçou muito ele. Eu vou te falar assim, eu estou no Ceará entre diretor financeiro e presidente, é mais fácil hoje você falar do momento que você está vivendo, né? Mas poucas vezes eu vi um grupo tão comprometido, assim, de fato, em todos os atletas do grupo, que às vezes tem um ou outro que é mais desfocado, gosta mais de uma noite, de uma coisa e outra, não, mas esse grupo é assim, um grupo que realmente, tanto que é prova disso são os resultados e a evolução do que o time vem fazendo dentro de campo, né? Então, isso tem muito fruto do trabalho do Léo, de ter esse grupo na mão, essa sinergia de estar no dia a dia com os atletas. Então, eu vejo isso muito positivo da parte dele. E é um treinador que ano passado estava no Vitória, mas talvez não teve tanta oportunidade porque uma Série A ela é muito difícil. É muito difícil. Por isso que assim, eu conversava muito com o Léo e eu ficava muito receoso em a gente não começar bem a Série A. Isso é fundamental. Por incrível, eu gosto muito de números, né, até pela minha atividade profissional. E se você pegar os melhores anos que o Ceará disputou a Série A, foram os anos que ele começou bem o campeonato. Então, isso é muito importante, né? Então, assim, é fruto muito de um trabalho de 4 anos. Então, isso é importante demais. Presidente, a marca do Resende Artilheiro é lançar luz a outras modalidades, não só o futebol. A gente já conversou sobre jiu-jitsu, já conversou sobre basquete, vôlei, enfim, várias coisas. E ficamos muito tristes quando o Ceará teve que interromper o trabalho no futsal, interromper o trabalho no futebol feminino, ou pelo menos não manter aquele investimento. E a gente entendeu, inclusive eu recebi também no Maestros da Bola o Erivelton, ele falou muito bem do trabalho que foi feito naquela época e já está retomando novamente, que bom. E ficamos muito tristes, mas entendemos a situação. Agora o Ceará já volta com os novos, com esses projetos novamente, isso é muito legal. Então, primeiro, parabenizar por olhar para essas modalidades que são fundamentais. Eu sei que o que vale é o futebol profissional, mas essas outras modalidades também fazem a diferença em qualquer clube. Então, parabenizar por essa preocupação e o que a gente pode esperar de investimento e de competitividade dessas equipes. Ano passado, na verdade, a gente interrompeu o Campeonato Brasileiro do futebol feminino, né? Por a questão realmente de custo, por conta de uma Série B, né, que você já tem poucas receitas e ainda nós tínhamos um passivo que veio lá de trás, que a gente precisava também honrar. Né? Tanto é que tivemos problemas em transferban, aquela coisa toda de CNRD, e acabou atrapalhando muito, né? Inclusive até a minha gestão, né? No sentido de poder contratar um jogador e tudo. Então a gente fez muitos esforços para que nada disso acontecesse. Então a gente teve que mexer, infelizmente, em algumas coisas. Mas o futsal, por exemplo, não foi interrompido. Né? A gente tirou de algumas competições, mas as principais, digamos assim, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, Copa do Ceará, todas essas competições o futsal participou.
O feminino a gente acabou colocando no campeonato estadual e nas categorias de base, mas esse ano com o retorno, né, do Ceará na Série A e com a melhoria das questões financeiras, a gente estipulou já um orçamento para todas, tanto é que o Ceará vai jogar a 3 do campeonato, porque por não ter participado, automaticamente você é rebaixado. Isso, exato. Mas assim, eu sempre valorizei o trabalho desses profissionais, porque tem um histórico também de campeão, né? O Ceará foi campeão já da Copa do Nordeste, pelo futsal, foi campeão brasileiro da A2 pelo futebol feminino. Então a gente tem o clube, a gente sempre busca fazer essa valorização a esses profissionais. A gente está quase chegando no final. Hugo do Vale, pode ir. Cara, só parabenizar, João, e dizer que as portas do Resenha de Artilheiro estão abertas, né? Tanto para o Ceará como para o futebol cearense. A gente tem muita expectativa com o Ceará, não só no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Nordeste de novo. Há uma rivalidade mais uma vez, né? Esse ano a rivalidade foi para saber quem teria mais títulos cearense. Acabou o Ceará largando na frente e tem a oportunidade de saber quem vai ser o primeiro tetra, né? Da Copa do Nordeste. Então, assim, desejar muita sorte, parabenizar pelo trabalho. Mais uma vez, não tem como eu não puxar para o pessoal, porque eu conheço o João Paulo já de muito tempo. Ele ia para o estádio desse jeito aqui, ó. Saía do banco e ia para o estádio, né? Então, assim, é um cara que eu acompanho de muito tempo, está no Ceará, e a briga que tem, e a luta que tem, e as dificuldades que passou. Então, assim, muito feliz mesmo de estar recebendo o João aqui no Resenha de Artilheiro e dizer que a gente está aqui de portas abertas, cara, para te receber sempre. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, parabenizar aí, ficou muito bom, né, o cenário aqui. Agora, graças a Deus, fico feliz pela evolução, fico feliz pelo crescimento dos meus amigos. Você é um cara também merecedor, batalhador, você também, lembro de você lá atrás, eu só não tinha associado. Mas parabéns pelo trabalho, estou sempre aberto lá, o que precisarem do Ceará. Né? Eu gosto muito dos comentários, que eu acho que são bem imparciais. Eu acho que a gente tem, né, quem está da imprensa tem que ser imparcial mesmo, valorizar o futebol cearense. Né? Hoje tem muito conteúdo, tem muita pauta para se falar. Né? O Fortaleza está aí da Série A também, da Libertadores, ambos numa Copa do Nordeste, Copa do Brasil, então tem muita pauta. 4 na Série D. Tem o Ferroviário que está na Série D, tem o Floresta que está na Série C, tem o Iguatu, o Maracanã que está. Então tem muita pauta. Eu acho que talvez o futebol cearense esteja vivendo um dos seus melhores momentos. Certeza. Da história. Sinal, por exemplo, o Maracanã agora está na 3ª fase da Copa do Brasil, fato histórico. Né? Assim, parabéns, até falei com o Júnior Cearense recente, parabenizei o trabalho dele. É um jovem profissional também que tem um potencial grande de crescimento. Né? Foi um grande atleta. Também. E agora um grande treinador. E eu particularmente, eu sou muito bairrista. Eu gosto muito de valorizar as coisas da nossa terra. Então, fico feliz pelo trabalho de vocês, por esse crescimento, e estou sempre à disposição. Show de bola. Presidente, muito obrigado de verdade. Deus te abençoe. Eu que agradeço. E sucesso, cara. Obrigado. 2025 que seja aí cada vez melhor para todos nós. E meu parceiro Hugo do Vale, o comentarista que deixa você na cara do gol, é quase isso aí mesmo, velho. Comenta fácil, com imparcialidade. Bom pra caramba. Né? Às vezes leva umas pancadinhas, mas faz parte, né? Tem que levar. Mas faz parte, cara. Assim, é legal a gente falar sobre isso, porque a gente tem que respeitar cada segmento, né? A gente tem hoje, por exemplo, os canais de clube, né? Tem um pessoal que gosta de puxar mais para um lado do clube, outros gostam de falar mais sobre no geral, como você falou. Hoje a gente tem poucos programas, e é por isso que a gente gosta daqui do Resenha de Artilheiro e agradece a Moema Soares, que agora é a nossa coordenadora de comunicação, o Léo Couto, que é o presidente da casa, porque a gente tem a liberdade aqui justamente de falar do Maracanã, falar do Ferroviário. A gente tem que falar sobre esses caras, porque a gente quer que eles também sejam um dia um Ceará e Fortaleza numa Série A, numa Série B. E nós começamos assim, né, cara? Desde o início, desde o primeiro programa do Resenha de Artilheiro foi com essa pegada, falando dos de menores investimentos, dos de maiores investimentos e de outras modalidades. Então não pode parar. E o que é o mais importante é a gente trazer para o torcedor. Assim, o cara perdeu, ele vai ficar com raiva porque perdeu. Mas, cara, ele precisa saber porque que o time perdeu. Às vezes o time não joga tão mal. Fortaleza ontem, por exemplo, na Libertadores, eu acho que foi a primeira vez que apresentou um bom futebol. Eu acho que talvez se ele tivesse perdido,
a gente não via tantos comentários positivos como eu vi hoje do Fortaleza. E você tem que falar isso para o torcedor, para ele entender que existe um processo. Ceará, por exemplo, saiu da Série B, entrou na Série A, todo mundo me perguntando, e aí, Hugo, o Ceará na Série A? Eu disse, cara, vai ser competitivo. Aí o Ceará perdeu uma partida, o cara já vem me criticar. Eu disse, cara, vai ser competitivo. E olha, o Ceará contratou 18 jogadores, começou uma temporada, foi campeão cearense. Tá no G4 do Campeonato Brasileiro, enfim. E futebol tem que ser falado dessa forma, cara. Tem que se explicar o trabalho que acontece. O que o João Paulo o presidente, passa dentro do clube junto com o diretor de futebol para contratar, para trazer jogador, para convencer a galera. Então, se não tiver ninguém, irmão, para falar isso aí pro torcedor, ele vai sempre achar que o cara não tá fazendo nada, que o cara tá se aproveitando do clube, mas mal sabe o que o cara faz lá dentro. É um desafio muito grande, porque você representa milhões de pessoas, milhares de pessoas que vão te cobrar. Né? E o futebol é assim, quando você ganha, você é bom, quando você perde, você não serve para nada. Então eu sempre digo, quem está no futebol tem que entender que essa coisa de reconhecimento é meio complicado. Você tem que saber diferenciar isso, então tem que estar preparado para isso também, né? Verdade. Amém. Mas é isso, gente. Obrigado, presidente. Obrigado de verdade, tá? Também essa equipe técnica sensacional que tem nos ajudado. Muito obrigado. Assim, nós finalizamos o Resenha de Artilheiro agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Vai nas redes sociais, atualiza de tudo que está rolando lá, porque a gente traz tudo para você, tá bom? Fica ligado com a gente, porque toda segunda e quinta-feira, 16 horas aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. E também segunda e sexta, de 11 às 13, na Fortaleza FM 90.7. O Resenha de Artilheiro tem a produção, roteiro e edição, minha, João Paulo Quintela, concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Shoa, edição de imagens, Ranieri Vieira, engenheiro de telecomunicações, direção técnica, Isaac Garcia, coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, Hugo do Vale, o comentarista que deixa você na cara do gol, e uma entrevista sensacional com João Paulo Silva, o presidente do Ceará. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.